muitas vezes me acompanham aqui na live, aqui no Face, não quer dizer que eu desprezo vocês que compartilham ou que estão assistindo essa live, ok? Mas o meu foco, meu público-alvo principal é a turma que tem a inscrição feita lá no meu canal no YouTube, ok? Se você se interessa, é só você procurar no YouTube aí Alexandre Urquiza e se inscrever no canal, e a gente está sempre aqui compartilhando algo da parte de Deus através aqui de estudos teológicos, ok? Eu não sou perito nessa área, certo? Não sou um bam, eu sou apenas um curioso da Bíblia e me esforço para tirar o máximo de entendimento ali do que a palavra de Deus tem para nos oferecer, que é só coisa boa, ok? Para a gente aqui já dar um bom adiantamento, para não ter que estar sempre voltando, que muitas vezes é sempre a mesma coisa, tem que estar voltando, dizendo que isso é aquilo, que isso é isso aqui, tal, entendeu? Então, para quem não viu nenhuma das aulas, é só você voltar aí no meu canal aí no Facebook, vai lá na página de vídeos e você vai encontrar lá as primeiras aulas e ministrações que foram dadas a respeito desse assunto que nós vamos aqui dar continuidade a ele. Provavelmente a gente vai ter só mais, pela quantidade de material que tem aqui disponível em minha mão, eu acho que só essa aula e mais uma outra aula, e a gente encerra esse assunto aqui que a gente vem iniciando aqui, já acho que já deve ter umas 6 às 7 aulas, eu não lembro bem mais, eu esqueci de numerar, e até peço perdão também a você aí, meu caro amigo leitor, inscrito aí no meu canal, né? Eu não enumerei essas aulas, então eu sei que foi um pouco de vacilo aqui meu, mas é só você procurar com paciência aí que você vai achar, ok? Já desde tempos aqui atrás, a gente vem aqui falando sobre a história da interpretação bíblica, no decorrer da história, certo? Como é que foram utilizados, quais métodos eram utilizados naquelas épocas, que tipo de método era mais aceitável, mais aplicável no Antigo Testamento, qual era o método que eles utilizavam para interpretar as profecias do Antigo Testamento, tá certo? Com o advento do Novo Testamento, com o advento dos ensinos de Cristo. Jesus, ao pregar, ao ministrar, qual era o método que ele utilizava para que desse um entendimento mais ali próximo, né? É claro que o dele não era próximo, o dele era o verdadeiro, apenas uma maneira de falar, ok? Qual era o método que Jesus utilizava lá, quando ele mesmo ia ensinar o Antigo Testamento, ok? Que a Bíblia de Jesus naquela época era o Antigo Testamento, o cano do Novo Testamento ainda estaria para ser formado, ok? Então ele utilizava o Antigo. Então a meditar e a ensinar aquelas palavras, aquelas passagens que muitas delas estavam relacionadas a ele mesmo, qual era o método que ele utilizava? Era o método alegórico? Era o método literal? E aí, qual era que ele usava? A gente já viu lá que era o método literal, ok? Após Jesus veio os seus discípulos, os seus apóstolos, e aí quais foram os ensinamentos? Quais foram os métodos que os apóstolos utilizaram para dar continuidade ali com o avanço da mensagem do evangelho de salvação através do método utilizado pelos apóstolos? A gente viu que era o mesmo método de Jesus, era um método literal. Com o avanço, né, com a morte dos discípulos, né, os seus primeiros que ocuparam seus lugares depois dos apóstolos, e aí os pais da igreja, que é chamada aí a era patrística, né? Qual era o método que eles utilizavam? E isso aí a gente já viu, passou várias aulas, mostramos aqui alguns detalhes sobre A, sobre B. Então é isso que eu estou aqui dando apenas uma pequena pincelada nas aulas anteriores, para que você não fique meio que de gaiato no navio. Então a gente veio falando nas outras aulas anteriormente sobre esse assunto, ok? Então a gente viu aí nas aulas anteriores, a gente viu como é que foi a ascensão do método alegórico. A gente aqui a aula anterior, e a gente falou um pouco sobre ele, sobre a sua origem, que veio lá da escola de Alexandria, através de Filo, né, através aí da mistura, da mesclagem com o antigo, com a Torá, o Antigo Testamento, né, com a filosofia grega, romana, e por aí vai, os filósofos. Então, tinha todas essas coisas aí de aparato para que eles usassem naquela época, ok? Aí de Filo veio para Clemente, né, de Alexandria, que foi um grande ali erudito pai da igreja, até chegar no seu apogeu com quem? Com Orígenes. Orígenes, como era o grande homem daquela época,
Eu falei muitas coisas sobre ele. Mostramos aqui também algumas falhas terríveis que ele cometeu por ser adepto desse sistema de interpretação que era o método alegórico, muito perigosíssimo. Então, mas ele, como estava no auge, aquela era política ali do Estado ali junto para se camuflar, e aí ele ganhou força, a igreja ganhou força e ela manteve o monopólio da interpretação, ela manteve o monopólio até mesmo da própria escritura. Os leigos não tinham acesso às escrituras, apenas quem tinha muito dinheiro, mas ficava mais na mão dos sacerdotes, ok? Então a gente viu aí que, por incrível que pareça, na aula anterior, a gente falou um pouco sobre essa questão da ascensão, infelizmente a gente viu aqui, terminou mostrando que o método alegórico, por fim das forças, devido às várias circunstâncias que teve naquela época, ele infelizmente, né, saiu vitorioso, e parece que o método literal foi totalmente ali esquecido e desprezado. É claro que a igreja ela manteve o monopólio, a autoritária, a mão de ferro, e ai daquele que naquela época se levantasse contra, a igreja era passível de morte, né? A gente viu aí que teve vários momentos na história, como a gente está aqui falando sobre a ascensão do método alegórico. Hoje a gente vai tratar um pouco sobre como foi esse andamento, como foi a continuidade do uso desse método durante a Idade Média, também conhecido como Era das Trevas. Mais à frente teve um período chamado período do escolasticismo, certo? Onde o que era na Bíblia considerado como inerrante, ele foi esquecido, né? Eles tiraram ali e o que era sobrenatural não podia ser confirmado. É mais ou menos por aí, certo? O meu foco não é isso. Eu não vou falar aqui sobre a época escolástica, certo? Mas sim um pouco sobre como foi o desenvolvimento e o andamento do método alegórico durante a Idade Média. Nos primeiros anos ali da igreja, o que prevalecia era o método literal. Mas com o surgimento das escolas de Alexandria, com a ênfase no método alegórico e também com a igreja, a escola interpretativa que surgiu em Antioquia, com o método literal e os seus adeptos lá, houve aquelas disputas, quem era pá, quem era isso, quem era aquilo, e por fim das forças terminou o método alegórico ganhando, para infelicidade da caminhada da igreja. A gente vai ver isso aqui muito bem hoje, ok? E foi onde a gente parou lá. Na última aula, nós paramos aí nessa questão do método alegórico tendo as suas bases fincadas, e aí a igreja começou a utilizar esse método porque era mais benéfico para ela, não para o povo, porque ela mantinha o monopólio da interpretação, ok? E o que aconteceu durante a Idade Média? Agora, dando continuidade à aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como foi esse andamento durante a Idade Média. Aqui não relata muita coisa, mas a gente pode começar dizendo o seguinte, ó. A Idade Média, certo? Ó. Como se poderia esperar da tendência geral do período, não houve esforço para interpretar as escrituras de maneira exata. Por quê? Porque o método alegórico era carro-chefe, explicava tudo de modo falho e inconclusivo, ok? Ó. Os princípios de interpretação herdados permaneceram inalterados. Com relação a essa permanência, como a igreja estipulou como seu método de interpretação, Berkhof aqui ele faz uma observação muito interessante. Olha o que é que Berkhof, calvinista, Berkhof vai dizer com relação a esse momento da história desse uso de interpretação. Ó. Neste período, o quádruplo sentido da escritura, como literal, tropológico, alegórico e analógico, era geralmente aceito e tornou-se princípio estabelecido que a interpretação da Bíblia tinha de adaptar-se à tradição e à doutrina da igreja. Olha o perigo aí. Mas como ela tinha força, ela tinha peso, não tinha quem se levantasse contra, porque se levantasse era morto, era degolado, era queimado ali, considerado como um herege, certo? Aí foi através desse monopólio que ela foi ganhando força, e aí surgiu lá o
pelo ano 800, 900 até o ano 1200, 1300 ali as inquisições. Para o quê? Para dar um fim aos hereges, enquanto que eles mesmos eram quem eram os hereges. Isso aqui foi uma pequena observação que Berkov fez com relação ao avanço e ao uso desse método literário alegórico, né, para manter o monopólio da igreja. Esse foi o resultado. Olha só. Eu vou continuar aqui lendo que aqui o assunto é pequeno, mas ele deixa aqui coisas interessantes que vale a pena a gente aqui ressaltar em alguns trechos, ok? O autor aqui do livro, lembrando, estamos aqui sempre usando, olha aí, o manual de escatologia, ok? Essa aqui é a nossa ferramenta de trabalho durante esses estudos, ok? Ele vai dizer aqui o seguinte, olha só. As sementes do eclesiasticismo, semeadas por Agostinho, havia produzido fruto. E o princípio de conformidade à igreja estava firmemente arraigada. Um autor aqui que eu sempre estou aqui falando sobre ele, que era um crítico da Bíblia, né, do texto crítico, chamado Frederic Farrar, ele faz uma observação interessante sobre essa época. Olha o que ele fala aqui nessa situação. Olha, ele vai dizer o seguinte, ó. Somos forçados a dizer que durante a Idade Média, do século VII ao século XII, e durante o período escolástico, do século XII ao século XVI, ó, apenas alguns dentre os muitos que labutaram neste campo adicionaram algum princípio essencial ou ofereceram contribuição original à tarefa de explanar a palavra de Deus. Durante esses 9 séculos, encontramos muito pouco, além dos últimos lampejos e da degeneração da exegese patrística. Grande parte do saber ainda existente foi dedicada a algo que tinha por objetivo a exegese. E, no entanto, entre as centenas de autores, nenhum escritor conseguiu demonstrar uma concepção verdadeira do que a exegese de fato significa. Olha que coisa interessante o que esse autor aqui fala. Ok? Então, era uma exegese montada em cima de uma interpretação que degenerava totalmente o sentido literal do que realmente a palavra eles ensinavam naquela época. Então, foi cada vez mais se degenerando a chegar a um ponto que teve que eclodir em uma reforma, como a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, ok? Então, isso aqui foi o que a gente apenas observou e que ele demonstra aqui nesse livro aqui, né? O que aconteceu e como foi cada vez mais entrando em um beco sem saída, né? O uso desse método alegórico através do uso da Igreja Católica Romana, porque ela mantinha o monopólio, ela era quem governava, era quem mandava em tudo. Então, isso trouxe sérias e graves consequências para o próprio estado da igreja em si, se corrompendo cada vez mais e ensinando coisas fantasiosas demais que estavam muito longe da realidade bíblica que nós conhecemos, porque eu e você hoje temos esse privilégio de termos a palavra em nossas mãos, mas naquela época o público leigo não tinha, então eles ficavam à deriva, eles ficavam ao que o clero dizia era aquilo ali e acabou-se, ok? Então isso aí foi o que aconteceu durante esse período que aqui ele colocou como sendo o período chamado de Idade Média, que a gente muito bem conhece em outros livros de história, chamado como o período das trevas, ok? Onde houve vários absurdos, onde a igreja cometeu vários absurdos em nome de Deus, certo? E quando chegou esse emaranhado de erros doutrinários, que virou uma bola de neve gigantesca, a ponto de terminar dando início a uma reforma. Então, como é que foi que aconteceu durante o período da reforma? Quando aí Deus levantou homens competentes, homens que realmente eram tementes a Deus, que estavam ali dispostos a trazer a igreja para o seu eixo central de novo ali. O que foi que aconteceu? Vamos entrar aqui um pouquinho agora sobre o período da reforma, ok? Lembrando que todo esse material que eu estou aqui trazendo para você, ele é um material apenas como uma base, ok?
Aqui eu não estou aqui trazendo tudo que o material oferece, é apenas uma base para você ter noção de como é que foi esse sistema. Ele foi trabalhado durante toda a história da igreja, nesses 2000 anos que nós temos, ok? Como foi os processos que ele sofreu, as alterações no decorrer do ano, que isso trouxe de bom e de ruim para a igreja de Cristo, ok? Durante o período da reforma, qual era a necessidade agora urgente que os reformadores tinham em mente e que precisavam trazer de volta ali para a verdade? Olha só, o período da reforma. É somente com a chegada da reforma protestante que podemos achar algum traço de exegese sadia. Todo o movimento da reforma pode ser tido como o resultado de um retorno ao método literal de interpretação das Escrituras. Olha só. Esse movimento começou com uma série de precursores cuja influência conduziu outros de volta a um método original de interpretação literal. Eu vou ler aqui um pequeno comentário que Frederico Farrar também faz com relação, né, ao clérigo daquela época e eles tendo uma nova inspiração sobre voltar para esse período de interpretação, ok? Só rapidinho aqui, ligeirinho, rapidinho. Vamos lá, estou de volta aqui. Foi rapidinho. Vamos lá ao comentário de Frederico Farrar, o que é que ele fala com relação a essa situação. Ó, Lorenzo Valla era um cônego da igreja de São João de Laterano, católico, certo? Ó, é um dos elos principais entre o Renascimento e a Reforma. Ele foi ali intermediário. Ó. Ele havia aprendido com o reavivamento dos estudos clássicos que as Escrituras deveriam ser interpretadas segundo as leis gramaticais e de linguagem. Olha que coisa interessante. Já começou a se despertar ali, pré-reforma, né? Essa intenção de realmente voltar às raízes originais do modo de interpretação bíblica. Outro canal daqui que ele vai citar aqui chama-se Erasmo de Roterdã. Olha o que Erasmo falou naquela época. Ó. Ele é considerado outro elo. Uma vez aqui sublinhou o estudo dos textos originais das Escrituras e lançou o alicerce da interpretação gramatical da palavra de Deus. Olha só. Segundo Farrar, pode ser considerado o principal iniciador da moderna crítica bíblica e textual. Ele merece ocupar para sempre um lugar de honra entre os intérpretes da Escritura. Então já Erasmo de Roterdã aqui já foi um dos precursores também, que começou a avaliar e rever de novo ali os modos de interpretação e chegou à conclusão que a Bíblia realmente ela tem que ter uma interpretação ali gramatical, para que se possa chegar com mais proximidade à intenção do autor, do autógrafo do livro ali escrito, certo? Olha que coisa aqui interessante, ele vai aqui afirmar sobre Wycliffe, certo? Ele diz o seguinte, ó, na verdade, Wycliffe fez a importante observação de que todo o erro no conhecimento das Escrituras e a fonte de sua deturpação e falsificação, olha como ele pegou aqui pesado, por pessoas incompetentes, resume-se no desconhecimento da gramática e da lógica. Olha que coisa interessante. Esse Wycliffe aqui, ele foi o precursor de Lutero. Ele praticamente, se não me engano, ele parece que foi de 100 anos antes de Lutero. E ele já tinha aqui noção de que aquele método que vinha sendo usado, ele corrompeu todo o processo dali da igreja. E ele reconhecia que isso aí era culpa, né, das pessoas que adaptaram e usaram isso como uma ferramenta, né, para se trazer verdades para o povo sobre a salvação, sobre a graça, sobre a palavra de Deus. E ela é deturpada e falsificada, segundo aqui Wycliffe. Quanto a Tyndale, olha o que é que ele vai escrever aqui. William Tyndale foi um dos tradutores que traduziu a Bíblia para o inglês. Olha o que é que ele vai falar sobre William Tyndale.
o conceito que ele tinha com relação ao verdadeiro método, ou um método mais sadio de se interpretar as escrituras, ok? Ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Podemos tomar similitudes ou alegorias, ele está aqui falando aqui sobre os tipos de escrita literária que consta na palavra de Deus, né? A Bíblia ela é recheada de símiles, de metáforas, de parábolas, certo? De poesias, vários métodos literários a Bíblia se encontra. Ele vai chegar a uma conclusão interessante. Ó. Podemos tomar similitudes ou alegorias de empréstimo às Escrituras, diz o grande tradutor William Tyndale, e aplicá-las a nossos propósitos. Alegorias, essas ó, que não constituem o sentido das Escrituras, ó, mas assuntos livres além das Escrituras, na plena liberdade do Espírito. Tal alegoria nada prova. É mera símile, certo? Ó? Deus é espírito e todas as suas palavras são espirituais. E o seu sentido literal também é espiritual. Quanto a esses sentidos espirituais, ó, diz aqui ó, que era o que ele mais tinha como convicção. Ó. Certamente é tolice dizer que há tantos sentidos nas Escrituras ó, quanto as palavras forem capazes de transferir e de ajustar. Pois, ó, embora as palavras possam ser aplicadas ou conciliadas metafórica, analógicas, ou alegoricamente, anagógica ou alegoricamente, ou em qualquer outra maneira, não há nelas, por isso, ó, vários sentidos, ok? Ó, várias interpretações, e nem há várias interpretações das Escrituras, senão apenas um. E este é o sentido literal. Já dizia William Tyndale. Olha o gato aqui. Certo? Ó. Que pode ser conciliado de formas variadas e a partir do qual muitas coisas podem ser coletadas. Olha que coisa aqui interessante. O que dizia aqui já esse crítico aqui falou com respeito aqui à posição que William Tyndale defendia. Certo? Ó. Outra posição aqui, eu vou apenas citar aqui autores que concordam aqui com essa perspectiva, ok? Quer dizer, que são contra a perspectiva alegórica, o método alegórico. Aqui, ó, continuando aqui nas palavras daqui de William Tyndale, ele vai dizer o seguinte, ó. Ele refutando aqui um outro adepto do método alegórico. Ele está aqui refutando, certo? Mas ó, olha como é que ele vai terminar aqui o pensamento dele. Ele diz o seguinte, ó. Tu entenderás, portanto, ó, que a Escritura tem apenas um sentido, que é o sentido literal. E esse sentido literal é a raiz e a base de tudo. A âncora que jamais falha, por meio da qual, ó, se a ela te apegares, jamais errarás ou te desviarás do caminho. Olha que conselho maravilhoso ele dá. Porém, se abandonares o sentido literal, não tens como evitar, olha, desviar-te do caminho. No entanto, a Escritura ela usa provérbios, ela usa símiles, né, ó, enigmas e alegorias, ó, tais ó, como outros escritos. Aquilo, porém, que o provérbio, o símile, o enigma e a alegoria significam, baseiam-se no sentido literal que deves buscar diligentemente. Aqui é um trecho aqui onde o William Tyndale aqui, ele aconselha outras pessoas a se manterem firme aqui no uso do método de interpretação literal das Escrituras para que você não erre o caminho. Conselho aqui maravilhoso que ele dá, não é verdade? Então a gente pode ver aqui a reforma ela foi um ponto chave, né, para trazer a Bíblia ao seu sentido de origem na mão, né, de pessoas competentes que realmente ali sabem fazer um uso correto dela. Com um método, porque você só pode fazer o uso correto se você tiver um método de interpretação correto. Se não tiver, com certeza a gente vai cair em erros danosos para a nossa vida. O alicerce da reforma, os alicerces da reforma foram lançados no retorno ao método literal de interpretação. Olha aí, a gente começou agora de novo com um pé na frente, né? Que a gente viu lá, depois ali dos pais da igreja ali, por volta do ano 200, Idade Média, né? O método alegórico ali tendo seu apogeu, né? E sua imposição forçada pelo
pela igreja, vamos assim dizer, ok? Mas aqui chegou a um ponto que não tinha mais como eles manterem esse monopólio aqui, e se for necessário uma reforma, e essa reforma fez com que, de novo, a igreja voltasse a utilizar o método que era utilizado pelos apóstolos, por Cristo e pelos povos judeus da antiga lei, ok? Ó. Aqui ele vai dar aqui um destaque muito interessante aqui para Lutero e para João Calvino. Vamos aqui ouvir o que ele vai aqui dizer, olha. No período da Reforma, propriamente dito, dois nomes se destacam entre os expoentes das verdades da Escritura, Lutero e Calvino. Ambos se caracterizaram por sua insistência no uso do método literal de interpretação. Eu vou mostrar aqui alguns pontos, algumas coisas interessantes que Lutero observou que era mais proveitoso com o uso desse método. Olha o que é que Lutero dizia. Olha o que foi que Lutero dizia. Olha o que ele disse naquela época. Cada palavra deve ter o direito de conservar o seu sentido natural. E este não deve ser abandonado, a não ser que a fé nos force a isso. É uma das qualidades da Escritura Sagrada, o fato de o autor interpretar por passagens associadas por natureza, as quais só podemos entender pela aplicação da regra da fé. Ele vai explicar aqui um pouquinho mais para baixo. Pareceu aqui ficar um negócio sem sentido, mas eu vou chegar lá, ok? Eu estou aqui apenas lendo e a gente aqui depois vai e faz aqui um resumo e vou explicar algumas coisas que na leitura aqui parece ficar meio que sem sentido, ok? Mas já podemos aqui observar de início, né, que Lutero ele aceitava que a palavra ela tem o seu sentido natural, ela não pode ser mudada para se adaptar àquilo que nós queremos que ela diga. Ela tem o seu sentido natural, ok? E quando esse sentido ele é forçado a abandonar, a gente já perdeu a fé há muito tempo. Olha só, o fato de que Lutero advoga o que hoje conhecemos por método histórico gramatical é observado em seus próprios escritos. Olha que coisa interessante agora que a gente vai ver aqui sobre Lutero. Olha só. Em seu prefácio ao comentário, ou seja, no prefácio, em um comentário do livro de Isaías, ele fazendo um comentário sobre o livro de Isaías, olha as conclusões que ele tirou, que era mais fácil, com esse método aplicado, você ter mais proveito ali do livro. Ele vai dizer o seguinte, ó. Em outras partes dos seus escritos, Lutero demonstra o que considera as verdadeiras regras de interpretação das Escrituras. Aqui no meu, aqui 6. Quer dizer, eu coloquei aqui 6, porque tem um monte aqui. A gente, para não perder muito tempo, eu vou aqui mostrar aqui 6. As 6 regras que Lutero utilizava como regra principal para se extrair a mais próxima verdade bíblica. Então, olha só, a primeira. No caráter indispensável do conhecimento gramatical. Então, ou seja, para que você tenha uma boa interpretação sadia, se for necessário você conhecer um pouco de gramática. Ok? Porque a gente está lidando com uma linguagem arcaica antiga. Então, como era utilizada a gramática naquela época? A gramática que foi escrito, por exemplo, o grego do Novo Testamento, né? O grego koiné, hoje em dia não existe mais. Ok? Interessante que aqui eu quero abrir aqui um parênteses para a próxima aula. Que a próxima aula eu vou parar um pouco aqui esse assunto. E a gente vai aqui fazer uma pequena explanação na próxima aula da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que esse capítulo 2 da segunda carta aos Tessalonicenses é a carta magna dos pós-tribulacionistas. E a gente vai fazer uma pequena exegese de algumas palavrazinhas que se encontram ali. E a gente vai ver realmente se o pós-tribulacionismo está com razão nas suas interpretações e aplicações. Ok? Voltando para cá. Então, para uma boa exegese, se faz primeiro necessário você ter um conhecimento um pouco aguçadozinho. Não é que você vai ser um gramático, né? Mas conhecer um pouco sobre gramática, para que não quebre o sentido ali da lógica da gramática. Então, essa era a primeira regra que Lutero já utilizava. Segundo, na importância de levar em conta tempos, circunstâncias e condições. Por exemplo, o autor, Isaías, ao escrever aquilo que ele escreveu, quais eram as condições que ele se encontrava? Política, certo? Cultural, religiosa. Tudo isso aí deve ser levado em consideração. Essa é outra regra que Lutero utilizava, certo? Vamos lá, a terceira.
observação do contexto. É uma das coisas que mais os alegoristas eles atropelam é o contexto. Que isso também é uma coisa que a gente vai ver na próxima live, ok? Vamos falar um pouco sobre o contexto a qual certas ocasiões ali elas estão acontecendo. Você deve levar em consideração, ok? Quarto, necessidade de iluminação, de entendimento espiritual, ok? Você deve buscar, ler, meditar muito para que o Espírito Santo possa iluminar ali a sua mente, para que você possa entender ali o que ele quer nos ensinar através do que está escrito. Então, iluminação não é luz, mas iluminação, mente, a mente aqui para que você possa entender bem aqui o sentido que a palavra de Deus ela é infinita, cara. Nós somos seres finitos, falhos, pecadores, ok? Quinto ponto aqui de regra que Lutero utilizava aqui como seu método de interpretação. Na conservação, a necessidade de iluminação, né, nós vemos aqui conhecimento gramatical, vemos aqui, né, a importância do tempo como com circunstâncias e condições, contexto aqui nós vimos, né, necessidade de você ter comunhão com a palavra, iluminação, para que você tenha. Né? Quinto, conservação do que ele chamou proporção da fé. Coisa interessante, aqui ele usou aqui um texto bíblico, lá em Romanos, né? Diz que aquele que ensina, ensine segundo a proporção de sua fé. No sentido de conhecimento que você tem nas Escrituras. Você só pode passar aquilo de acordo com a proporção do conhecimento da Escritura que você tem. Se você tem pouco conhecimento, você vai passar pouca coisa. Se você tem muito conhecimento, aí você vai passar muita coisa, ok? A última aqui, é em toda a Escritura as menções que ela faz a Cristo. Ok? Aqui são apenas regras básicas que muitas pessoas que já leram, você mesmo já leu muitos livros sobre hermenêutica, isso aqui consta em todos os livros de hermenêutica, ok? Olha que coisa interessante, ele vai destacar aqui agora, vê só. Tão grande era o desejo de Lutero, não apenas de dar ao povo a palavra de Deus, mas de ensinar o povo a interpretá-la. Ele estabeleceu algumas regras de interpretação. Ele ajudou para que a pessoa chegasse a uma compreensão mais perto da palavra de Deus. Então, aqui tem 6. Mais 6. Aqui eu falei aqui 6 regras que ele utilizava, mas ele ensinou aqui ao povo algumas regras bem simplesinhas e fáceis de você colocar em prática. Olha só, das 6, dei muito aqui, mas eu vou dizer aqui 6, ok? Vamos lá. A primeira delas era a suprema e irrefutável autoridade da própria Escritura, a parte de toda autoridade ou interferência eclesiástica. A primeira coisa que você tem que reconhecer é que a palavra, a autoridade que a própria palavra tem, ela está acima do líder. Em outras palavras aqui, ok? Nos dias de hoje, por exemplo, a Bíblia, a autoridade que ela tem por ser a palavra de Deus, ela tem mais autoridade do que o próprio padre, do que o próprio papa, de que qualquer cardeal, de que qualquer pastor, bispo, seja lá qual for o líder eclesiástico. A própria palavra em si, a sua autoridade está acima das autoridades humanas. Essa é a primeira regra que você tem que guardar como uma regra básica, principal. Segundo, ele afirmou não só a suprema autoridade, mas a suficiência. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus em si, ela por si só é própria e é apta para ensinar o caminho da salvação e tornar todo homem apto a obedecer a Deus. Ela é suficiente, não precisa de bengala. Eu vou dizer isso por quê? Porque hoje em dia existem alguns ramos sectários, né, que se dizem do ramo cristão, mas que não têm como regra sua única via de fé só a palavra de Deus. É necessário ter alguns livros de seus gurus como suporte que vai ajudar melhor. Lutero disse, não, só a palavra é suficiente. Cristo, em sua época, ao ensinar para aquele povo, ele usava o Antigo Testamento. E só o Antigo Testamento. Ele não buscou refúgio ou subterfúgio em nada fora das Escrituras, apenas as Escrituras. Nem os livros apócrifos que a Bíblia romana contém, nem esses livros apócrifos, nem sequer na sua época,
Jesus o mencionou. Ele não usou esses livros apócrifos. Por quê? Porque ele sabia que só a Escritura em si é suficiente e apta para salvar o homem. Terceiro, como todos os outros reformadores, ele pôs de lado a mentira estéril do sentido quádruplo, que era o sentido aqui utilizado pelo método alegórico. Ele colocou isso aí de lado. O sentido literal, e apenas ele, disse Lutero, é a essência total da fé e da teologia cristã. Ele vai dizer o seguinte, tenho observado que todas as heresias e erros se originaram não das simples palavras da Escritura, mas de quê? Da negligência, mas de negligenciar as simples palavras da Escritura e da afetação metafórica e inferências que foi colocado puramente subjetivas. Nas escolas dos teólogos, é uma regra bem conhecida que a Escritura deve ser entendida de 4 maneiras: literal, alegórica, moral e anagógica. No entanto, se quisermos tratar corretamente as Escrituras, nosso único esforço será obter a simples literalidade gramatical da palavra. Olha o que Lutero afirmou. Olha só. Cada passagem tem um sentido claro, definido e verdadeiro que lhe é peculiar. Todos os demais são opiniões duvidosas e incertas. Olha o que Lutero falou. Olha a posição que Lutero defendia. Alegórico com ele, sem chance. Era a regra que ele aqui utilizava. E ele ensinou ao povo daquela época. E ficou aqui registrado para hoje ser ensinado a essas gerações de hoje, ok? Outra regra. Vamos lá, essa aqui é a 4ª regra. Eu disse 6, né? Vamos ver a 4ª regra que Lutero ensinou. Olha só. Quase não precisamos dizer, portanto, que Lutero, como a maioria dos reformadores, rejeitava a validade da alegorização. Ele negava totalmente a alegação de que se tratava de interpretação espiritual. É uma forma de fugir. Aí utiliza, não, tem que ser espiritualizado. Não quer perder tempo, não quer queimar a pestana lendo, buscando, alegoriza que é mais fácil. Mas é perigosíssimo. Lutero disse, negativo. 5ª regra de Lutero. Lutero também sustentava a natureza compreensível da Escritura. Algumas vezes, ele se aproximava do dito moderno, de que a Bíblia deve ser interpretada como qualquer outro livro. Interessante, né? Isso aí é interessante. A Bíblia, como um livro qualquer, tem a sua forma de se interpretar. E naquela época popular, né, com o liberalismo que estava ali já começando a ter seus primeiros indícios ali, devido ao escolasticismo lá, né, eles compararam a Bíblia a um livro qualquer. Então, isso, por incrível que pareça, até certo momento pode até ser aceitável. Deve ser interpretado como você lê um livro normal e usa aquele método para interpretar, chegar às verdades. Da mesma maneira, você vai usar a Bíblia e vai chegar também à interpretação sadia. É claro que não deve ser igual, 100% igual a se você pegar um livro, por exemplo, eu não sei como é que eu vou dizer aqui agora, um livro qualquer, por exemplo, para você interpretar um livro de biologia, faz necessário você ter bom conhecimento de biologia e as regras que a biologia ensina, né, sobre nomes de animais, de plantas, todo ser vivo lá tem um nome científico, tem um nome que é utilizado, né, dentro da região onde é encontrado e por aí vai. Então tem seus meios de se interpretar, ok? O último ponto aqui de Lutero, ele vai dizer o seguinte, Lutero sustentava com todo o vigor e quase pela primeira vez na história o absoluto e o inalienável direito à opinião pessoal com respeito às Escrituras, o qual, ao lado do sacerdócio espiritual de todos os crentes, reside na base de todo o protestantismo, ou seja, todas as pessoas elas têm o direito absoluto de utilizar da palavra de Deus para chegar à interpretação, porque estava apenas na mão do clérigo, e não, a Bíblia tem que ir para a mão do povo, tá certo? Então foi a partir desse momento foco da história que ela começou a ser dada na mão das pessoas para que as pessoas também pudessem entender o que realmente era aquilo ali que era
dito durante as missas ou os cultos, seja lá como você queira chamar, ok? Então até aqui nós vemos claramente que Lutero ele foi um oponente contrário ao uso do método alegórico, porque foi esse método que trouxe consequências terríveis para a caminhada da igreja. Vamos aqui ver um pouquinho sobre Calvino, né? Aí para quem é calvinista é que vai gostar muito dessa parte aqui agora, que é muito interessante, viu? Eu vou aqui ler, tem aqui alguma coisa interessante que vale a pena a gente aqui ressaltar. Então aqui falando um pouco sobre Calvino, ó, Calvino ocupa um lugar inigualável na história da interpretação. A respeito dele aqui, ó, Gilbert escreveu o seguinte: pela primeira vez, ó, em 1000 anos, ele ofereceu, ó, um exemplo conspícuo de exposição não alegórica. É preciso, ó, voltar no tempo até as melhores obras da escola de Antioquia, olha aí, ó, para encontrar rejeição tão intensa do método de Filo quanto ao que oferece Calvino. Filo aqui como um dos precursores lá da igreja de Alexandria, método alegórico, ok? Interpretações, ó, alegóricas que haviam sido propostas, ó, na igreja primitiva e endossadas por expositores, ó, ilustres em todos os séculos seguintes, como a interpretação da Arca de Noé e da túnica de Cristo, são descartadas como lixo. Olha só, esse fato, ó, por si só ofereceria permanente e distinta honra à obra exegética de Calvino, o que o levou a rejeitar a interpretação alegórica como algo particularmente satânico. Ele pegou pesado, foi pior do que Lutero ainda. Ó. Fosse sua formação jurídica em Orleans e em Bourges, fosse sua percepção espiritual, é impossível dizer, mas o fato é claro e constitui a marca mais notável de sua interpretação. Calvino chegou aqui a comparar o método alegórico com o método satânico. Pegou pesado, né? Calvino afirma sua posição muito claramente. No comentário, ó, a Gálatas, ele escreveu o seguinte: ó, saibamos, portanto, ó, que o verdadeiro sentido da Escritura é o sentido natural e evidente. Abracemo-lo e permanecemos, ó, nele resolutamente. No prefácio que ele escreveu na carta aos Romanos, olha o que ele vai dizer. Ó. A primeira ocupação, ó, de um intérprete é permitir, ó, que seu autor diga o que quer dizer, em vez de atribuir ao autor o que pensa que ele deve dizer. Coisa interessante, né? Ó. Com respeito, ó, à contribuição de Calvino, Schaeffer, C.S. Lewis Schaeffer, ele escreveu o seguinte: olha o que foi que Schaeffer escreveu sobre Calvino, sobre defender ferozmente o método literal. Ele vai dizer o seguinte: ó, Calvino é o fundador da exegese histórico-gramatical. Ele defendeu e praticou o sadio princípio hermenêutico de que os autores bíblicos, como todos os escritores, ó, sensatos, desejavam transmitir a seus leitores um pensamento definido em palavras que os leitores fossem capazes de entender. Uma passagem pode ter sentido literal ou figurado. Não pode, porém, ter os dois sentidos ao mesmo tempo. A palavra de Deus, ó, é inesgotável e aplicável a todas as épocas, mas há uma diferença entre explicação e aplicação. E a aplicação deve ser coerente com a explicação. Olha que comentário maravilhoso o Schaeffer faz com relação ao que Calvino já ensinava naquela época e combatia aqui fortemente, como podemos aqui observar, a prática do uso do método alegórico, satânico, segundo Calvino. Vamos lá. Com respeito a esse mesmo período, como um todo, olha o que é que Frederic Farrar faz um comentário a respeito das posições defendidas por Calvino e os reformadores. Guarde bem isso aí, olha. Os reformadores, ó, deram um vigoroso impulso à ciência da interpretação bíblica. Tornaram a Bíblia acessível a todos, dilaceraram e lançaram aos ventos as densas teias da tradição arbitrária, tradição da igreja arbitrária,
tecidos, havia muitos séculos, ó, sobre cada livro e sobre cada passagem das Escrituras. Ó, colocaram os apócrifos no nível definitivamente, ó, inferior ao ocupado pelos livros sagrados. Estudaram, ó, cuidadosamente as línguas originais, desenvolveram o sentido normal, literal e usaram para fortalecer e revigorar a vida espiritual da igreja. Olha que coisa fascinante aqui. Os grandes reformadores, eles contribuíram para que a igreja voltasse de novo a caminhar corretamente. Gilbert, ele resume essa época da seguinte maneira. Aqui eu achei importantíssimo. Eu destaquei aqui, eu vou ler para que a gente possa entender. Olha o que ele vai dizer. Ó. Deve-se dizer, para crédito do período que estamos estudando, ó, que o tipo comum de exegese nele praticado valorizou o sentido literal do texto. As palavras aqui, ó, de Richard Dawkins, 1553 a 1600, tem ampla aplicação a todo o período. Olha o que ele vai dizer. Considero, Richard Dawkins, ele diz o seguinte, ó, a mais infalível regra de exposição das Sagradas Escrituras, que, quando uma construção literal faz sentido, quanto mais um intérprete se afastar da letra do texto, tanto pior será a sua interpretação. Guardou bem isso aí? Nada há mais perigoso que essa arte ilusória, que muda o sentido das palavras, como a alquimia se propõe a efetuar com substância dos metais, fazendo de qualquer coisa o que bem entende e reduzindo, por fim, toda a verdade absolutamente nada. Em geral, o exemplo de Calvino de rejeitar a interpretação alegórica foi seguido pelos principais teólogos e peritos dos 2 séculos seguintes. 2 séculos depois, voltou de novo o erro de novo, praticamente. Porque hoje em dia tem muitas pessoas ainda adeptos do método alegórico. Se alguém deseja voltar aos reformadores para estabelecer sua teologia, precisa também aceitar o método de interpretação sobre o qual repousa a teologia dos reformadores. E já vamos ali já com 47 minutos, fechei essa parte de hoje. Vamos parar por aqui, ok? Então nós vimos aí bem hoje aí, uma leitura foi longa, foi extensa, mas ela é proveitosa. Se você não entendeu bem algumas partes, você volta aí que talvez eu tenha lido rápido demais. E aí você vai entender algumas partes que talvez tenha passado rápido, ok? Mas nós vimos aí que o método alegórico, ele foi um método que foi utilizado à força, né, autoritativa ali pela igreja, mas que com o passar aí foi se denegrindo, cada vez mais piorando e sem ter soluções para melhorar a situação tanto da igreja quanto do povo na sua caminhada espiritual. E aí foi necessário Deus levantar homens comprometidos com a verdade bíblica, comprometidos com a verdadeira espiritualidade ali dentro do que a Bíblia ali exige e pede para que a pessoa seja um homem de Deus, ok? Então, foi necessário se voltar às origens ali da igreja primitiva, e aí Deus levantou homens ali como William Tyndale para a tradução da Bíblia para o inglês, ali, né, como John Hus, ali, um grande precursor, ali muito antes ali de Lutero, né? E aí vendo Lutero com essas ideias novas e realmente vendo que a igreja corria grande risco, né, se permanecesse ali no seu uso do seu método alegórico, e aí foi necessário ter todo esse processo de reforma para que a igreja pudesse de novo voltar ao bom senso. É essa a verdade que eu quero dizer aqui, é voltar ao bom senso ali da interpretação. E aí tive aí uma grande ferramenta como Lutero e também como João Calvino para contribuir para que a Bíblia ela fosse de novo colocada no seu devido lugar, como centro de autoridade máxima dentro do que se chama igreja, religião, na igreja, no cristianismo, ok? Então, a gente vai parar por aqui. O próximo tópico aqui, vai ser o período pós-reforma, né? Que a gente vai dar uma pequena pincelada aqui a semana que vem. Mas como eu falei, não vai ser a semana que vem. Possivelmente vai ser daqui a 15 dias, porque a semana que vem a gente aqui vai trabalhar um pouco aqui um texto, que é um texto muito utilizado aí pelos defensores do pós-tribulacionismo,
que é 2 Tessalonicenses capítulo 2 ali, né, onde eles utilizam ali uma palavra, apostasia, que é o versículo 3 do capítulo 2, como seu versículo-chave para realmente ali defender a posição de que a igreja vai passar pela tribulação, ok? Então, para que a gente possa entender bem ali esse capítulo aí 2, se faz necessário a gente ter o quê? Uma boa regra de interpretação, para que a gente possa chegar ali a um entendimento mais próximo do que realmente o autor ali quer dizer, ok? Então, irmãos, eu só tenho aqui a agradecer a vocês que estiveram comigo até agora. Para você que está aí assistindo no meu canal, né, eu creio que alguns daqui não ficou muito bem claras. Como eu falei no início, é apenas uma pequena base. Para você se aprofundar, você vai ter que buscar material, certo? Eu utilizo aqui este livro aqui, ó. Deixa ela focar. Manual de Escatologia, de J. Dwight Pentecostes, pela editora Vida. É um livro maravilhoso, recomendo que você adquira esse livro aqui. E aí você vai ter com ele em mãos, você vai ter mais tempo para ler devagarzinho e tal, ok? Eu apenas estou aqui dando apenas... Eu chamo isso de pequeno panorama, é bem mais fundo, certo? Do que isso que eu estou aqui passando para vocês, né? E eu continuo aqui pedindo aqui que vocês possam continuar orando pela minha vida, pela minha família, pelo meu ministério, pelo meu trabalho, né? Para que Deus possa, como aqui a regra do Lutero falou, receber iluminação, para que a gente possa aqui chegar ao entendimento mais claro da palavra de Deus, ok? Então que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém?